Daqui a pouco conosco a secretária Fátima Gavioli. Eu vou perguntar para ela daqui a pouquinho sobre a prioridade para professores. E você pode participar no 3201-7720. Promotor de Justiça Fernando Krebs, os religiosos merecem a vacina? De jeito nenhum, eu discordo totalmente. Considero essa ideia um absurdo, totalmente inapropriada. Né? Como disse o Jean, existe um plano nacional de imunização. Bem ou mal é o plano. Se cada município, cada estado quiser furar o plano, não tem mais plano. Daí tem zona, tem bagunça, tem esculhambação. Não é? Os líderes religiosos de qualquer religião, eles podem fazer cultos online. O Supremo decidiu isso. Não é atividade essencial. Não é? Pode fazer o culto online. O Daniel falou, não acompanhe velório, mas o velório não está podendo ter acompanhamento, Daniel. Não é? Então não há como você colocar todo mundo, não é? Todo mundo quer ser prioritário. Né? É a lei de Gerson, todo mundo quer levar vantagem. Eu acho um absurdo essa proposta do deputado, absolutamente infeliz. Ela deveria ser rejeitada de plano, deve ser rejeitada pela Assembleia Legislativa. Né? Goiás já começou a furar o Plano Nacional de Mobilização, de imunização, colocando os policiais, e aí nós vamos perguntar para a secretária, e os professores perderam para o lobby da polícia? Os professores são tão importantes quanto os policiais. Então, se vamos imunizar os policiais, vamos imunizar concomitantemente os professores também. Mais de ano que os alunos e estudantes do Brasil não frequentam as escolas. O prejuízo para a sociedade brasileira, para estes jovens, segundo os educadores, talvez não se recupere em uma década. Portanto, é uma temeridade isso, uma irresponsabilidade, uma demagogia, um corporativismo que merece o rechaço de todo republicano. Tá certo, incisivo o promotor de justiça Fernando Krebs, conosco a secretária Fátima Gavioli, já no meio de uma polêmica, né? A questão da prioridade na vacinação. Boa tarde, seja muito bem-vinda. Os professores devem ter essa prioridade? Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Jean Lopes. Boa tarde, doutor Fernando Krebs. E boa tarde também ao Daniel Santana. Numa coisa todos nós aí concordamos, nós todos queremos vacina. Isso é importante. Houve um momento em que o país estava discutindo se a população deveria ou não ser vacinada, né? Algumas pessoas pregavam que, olha, não se vacine, se vacinarem, vocês arquem com as consequências. Pelo menos, me parece que nesse quesito a nação se uniu a partir de agora e está todo mundo querendo ser vacinado. Eu quero falar a respeito da vacinação dos professores, ela já está dentro das prioridades do senhor governador no estado de Goiás. Assim que encerrar aí as vacinas de 60 anos e a previsão do secretário de saúde, do senhor governador, é que isso, dependendo, é claro, do envio das remessas de vacinas, isso vai acontecer até o dia 30 de abril. Em maio nós vamos entrar com as comorbidades, que são as pessoas que têm doenças autoimunes e também doenças consideradas graves do ponto de vista do CID, e junto com essas pessoas que têm comorbidades, o governador já se apresenta aí com a disponibilidade de que os professores, e aí a gente não está falando só dos professores, uma escola não se faz somente com os professores, eu estou falando dos servidores da Secretaria de Educação, eles seriam então vacinados a partir do mês de maio, a partir do início de maio. É importante para nós lembrarmos que nós estamos falando aqui da educação básica, então eu tenho um total aí de 143 mil pessoas que precisam de vacina, vezes 2 doses. Então, nós chegaríamos aí a 290 mil doses destinadas aos servidores da educação. Aqui na Secretaria da Educação seriam 38.800, e aí a rede municipal ela tem 61 mil servidores e a rede privada tem 43.957. E aí vem o ensino técnico, que são
os ITEGOS e também aqui, todos que estão trabalhando na educação básica, né, o Instituto Federal. E na sequência, então, teria o ensino superior. Esse plano de vacinação deverá ser apresentado pelo secretário de Saúde, pelo senhor governador, e eu confesso que os professores, os servidores da educação estão bastante ansiosos e otimistas em relação a essa vacinação no mês de maio e junho, com uma tremenda necessidade que nós temos aí de retomar as aulas de forma presencial. As aulas remotas são muito importantes, elas atenderam dentro daquilo que foi possível no momento mais grave da pandemia, mas tanto os professores como os estudantes, os pais, todo mundo já está querendo aula presencial, até porque a aula remota ela exige de nós um esforço sobrenatural nesse sentido. Somos todos a favor da vacina. Eu vivi para ouvir isso, e isso é muito bacana. Diante dessas informações importantes aí, desses esclarecimentos, essa clareza que a senhora trouxe aí, né, para a população de Goiás, como que está a situação hoje no que diz respeito à evasão escolar? Como que a secretaria tem lidado, né, com essa questão das aulas online, secretária? É uma busca ativa, constante, diária. Hoje mesmo já foi feita a busca ativa do dia. É menino por menino, criança por criança. Cada menino virou um diamante. Estamos todos em busca desses meninos nas igrejas, nas feiras, na rua, no comércio, na escola. Está todo mundo atrás dessas crianças que não voltaram para se matricular, que não se transferiram e que não há notícia de óbito. Então, assim, essa criança não pode ter evaporado, eu tenho que achar essa criança, e hoje eu fiz uma web com os meus 40 coordenadores regionais e disse que nós temos aí 30 dias a contar de hoje para me dar uma resposta de cada criança. Por que ele não voltou? A nossa evasão no estado de Goiás de 2020 para 2021, e aí é uma luta do GAEP, que tem ali o Tribunal de Contas, Ministério Público, SEDUC, conselhos municipais, sindicatos, é uma luta de todos. Se tem uma coisa que a pandemia conseguiu fazer foi unir a sociedade em torno da educação. Então, assim, esse movimento fez com que a evasão do estado de Goiás diminuísse muito de 2020 para 2021. Eu tinha 530 mil meninos em 2020 e hoje eu tenho 530 mil meninos, 892 alunos. Então, assim, eu consegui manter o mesmo número. Mas então por que eu estou falando em abandono? Aí não é evasão, estou falando de abandono. Eu estou atrás daqueles que não estão na escola. Hoje eu estou buscando quem é que não está na escola. Esse é o objetivo da Secretaria de Educação, essa é a política pública que nós estamos todos focados, e só dizer a vocês que o Estado de Goiás já fez a avaliação diagnóstica, tanto do ensino médio como do ensino fundamental, onde nós apresentamos ali, eu vou falar numa linguagem assim que todos possam me compreender aqui, a avaliação diagnóstica trouxe questões que cobravam dos meninos que eles soubessem conteúdos relacionados a 2020. E isso porque eu quero saber o que foi que ele aprendeu e o que ele não aprendeu em 2020. Essa avaliação já foi aplicada, eu já estou com os dados, inclusive quando vocês quiserem falar com a nossa superintendente do ensino médio, professora Osvani, superintendente do ensino fundamental, professora Gisele, chamem essas meninas, converse com essas meninas. Hoje, elas já conseguem saber o que o menino não sabe e a gente vai ter que trabalhar durante esse ano, durante o ano que vem, porque a pandemia, é bom que todos entendam isso, a pandemia ela deixa um reflexo na educação para os próximos 5 anos. Essa falta do que não foi dado, aquilo que não foi aprendido, ele vai ser trabalhado nos próximos 5 anos, sem dúvida. Secretária, muito bom dia para a senhora, obrigado por nos conceder esta entrevista. E dentro desse assunto que a senhora abordou agora no final da fala, que eu gostaria de fazer uma pergunta. A gente sabe que, apesar do recurso das aulas online, existem perdas em relação às aulas presenciais. Existem perdas de conteúdo, mas, sobretudo, existem perdas do convívio, da interação dos jovens, dos adolescentes, um com os outros, que é ali que ele começa a florescer para a vida social, a vida que ele terá como adulto. Então essas perdas existem por causa da situação da Covid. A pergunta que eu faço para a senhora é a seguinte: quanto tempo a senhora prevê que vai recuperar a questão dos conteúdos perdidos, mas sobretudo, é possível recuperar
essa perda da interação dos jovens um com os outros, principalmente dos adolescentes, que é uma fase que determina o seu futuro na vida adulta, secretária? Então, a educação, ela não é feita só de conteúdos, ela é feita das relações intersociais, emocionais, tudo aquilo que envolve o psicológico, aquilo que envolve o dia a dia da criança, e a educação é feita daquilo que aconteceu, inclusive antes da criança chegar até a escola. Acreditem, todos vocês, esse período que ele convive com a família antes dele chegar na escola é muito importante para definir o estudante que nós vamos ter lá na educação. É claro que tem perdas, é evidente que tem perdas do ponto de vista de conteúdos, mas eu também não posso dizer aos senhores que não houve crescimento. Nunca se falou tanto em solidariedade, nunca se falou tanto em família participando da educação, nunca se falou tanto de crianças passando, inclusive sendo desprovidas de alimentos. E aí eu acho que é interessante todos aqui me ouvirem, no sentido de que precisou uma pandemia para o Brasil descobrir que há 20 anos o governo federal não aumenta o recurso da alimentação escolar. Uma criança recebe hoje do governo federal 36 centavos por dia de alimentação escolar. Esse é o valor que eu recebo para alimentar uma criança na rede do governo federal, do PENAI, 36 centavos. Por que a gente consegue fazer mais? Porque o governo ele dá a contrapartida. Enquanto que o governo federal dá 36, o governo do estado, através do Protege, dá R$4 de alimentação escolar. Só que quando foi montar os kits, o valor de um kit escolar equivale a R$30, porque a criança só recebe pelo dia letivo. E isso eu vou prestar contas para o Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas do Estado, então eu tenho que ser muito correta nesses dados. Quando os pais pegaram o kit e eles viram que eram R$30, vocês não têm noção da guerra que virou. E como foi difícil para mim ter que explicar a mais de 1,5 milhão de pais que, pai, o senhor sabia antes da pandemia qual era o valor da alimentação do seu filho na escola? Não, eu nunca soube. Então, tudo que aconteceu serviu para que a gente também se informasse, cobrasse. Os pais não pisavam na escola há muito tempo, tiveram que ir para buscar tarefas, tiveram que ir para deixar tarefas quando não tinha transporte escolar ali na cidade, o pai morava ali do lado, ele vinha para o serviço, já passava, pegava material do filho. Teve diretor dando depoimento que o pai chegou na escola no som do professor do filho dele. Então, assim, houve perdas, sim, de conteúdos, mas houve crescimento. Mas todos nós vamos crescer depois dessa pandemia no olhar. E só para encerrar, a gente criava o Dia da Família na escola. O Dia da Família na escola. Eu, sinceramente, como especialista da educação, eu já não sabia o que fazer mais para levar o pai para a escola. Aí Deus parou o mundo e os pais entraram na escola com toda a força, inclusive com toda a capacidade de fiscalização, que é o que me deixa mais satisfeita. Secretária, os esforços para tentar levar uma educação de qualidade mesmo durante a pandemia, a gente percebe aí no planejamento e nas atitudes da SEDUC. Inclusive nós temos aqui na TV Brasil Central, toda manhã e toda tarde, o SEDUC em Ação, que é uma aula disponibilizada para os anos fundamentais, para o ensino médio, para as crianças e adolescentes em fase escolar. E a senhora esteve aqui há mais ou menos uns 15, 16 dias atrás no programa Boa Noite Goiás do jornalista Paulo Berings e disse que mesmo com o decreto que naquele momento flexibilizava a abertura de alguns comércios, de trabalhos que não são essenciais, que mesmo assim a volta escolar ia ser feita com responsabilidade, que não abriria de maneira completa de imediato. E agora nós tivemos nesse novo decreto, novamente mantendo a flexibilização do trabalho não essencial com alguns ritos, mas ele podendo abrir. Como que fica então a questão da educação daqui para frente, após esses 15 dias, qual que é a diretriz da SEDUC? Bom, a Secretaria de Estado da Educação é responsável por 530 mil estudantes. Ela tem aproximadamente 40 mil servidores. E eu tenho que seguir o decreto dos prefeitos também. Em alguns casos, eu consegui abrir em Goiânia, mas não consegui abrir em Tapaci, não consegui abrir em Catalão. Estava tudo fechado.
Então, é diferente da rede privada. Eu tenho aluno demais, professor demais, servidores demais, e a minha categoria é envelhecida. Meus professores são envelhecidos. Não sei se vocês sabem, mas a educação já tem 4.000 servidores vacinados com primeira e segunda dose, por causa da idade. Então, eu não tenho como colocar a nossa categoria de professores, os profissionais que até aqui seguraram o piano e tocaram muito bem tudo isso que foi solicitado a eles, que agora, na reta final, chegando próximo da vacinação dos professores, vamos abrir as escolas e vamos voltar. Primeiro, eu tenho que cessar tudo o que eu estou fazendo remotamente. E o que eu estou fazendo de forma remota está planejado, organizado, controlado, monitorado e tutoriado. Aí eu paro tudo isso e venho remoto. 15 dias depois eu paro tudo e venho presencial. 15 dias depois, porque alguém morreu, porque contaminou, porque de repente precisou fazer um novo fechamento, eu paro tudo e volto remoto. O que eu quero dizer para vocês com isso? Chegou a hora de nós irmos de forma remota até a vacinação e após a vacinação todos retornarmos presencial. É só isso que os professores estão pedindo. Vamos ser vacinados e aí voltamos para a escola e depois, com certeza, vamos garantir também as aulas remotas, híbridas, muito bem lembrada aí a questão da TV Brasil Central, foi um gigante, a TV Brasil Central com o Seduc em Ação. O portal Net Escola foi um gigante, eu tive gente do país inteiro acessando nosso portal para ter acesso às aulas. Foi um gigante o Goiás Tech, a EJA Tech, tudo isso foi importante para a gente passar a pandemia. E esse modelo híbrido vai continuar, ele não sai. As aulas presenciais retomam, mas eu preciso desse modelo híbrido para continuar garantindo aquilo que a criança deixou de aprender no ano de 2020. Então, hoje, o posicionamento do governo do Estado é pela vida. O governador, ele sempre vai preservar e zelar pela vida. Primeiro, nós vamos vacinar e depois voltaremos em grande estilo. Eu preciso falar sobre isso. O fato de manter a escola fechada, no sentido de manter só a parte administrativa aberta, gerou uma economia muito grande para a Seduc. Gerou energia, água, diárias, combustíveis, o próprio transporte escolar. Isso criou uma economia para a Seduc. E quando esse aluno voltar, vocês vão ter uma surpresa muito grande. O governo do estado tem 1.000 escolas sendo reformadas. 1.000 escolas recebendo carteiras, laboratório de ciência, química e física, cada qual no seu projeto, estão recebendo equipamentos. Vocês não têm noção, o uniforme ficou lindo, o tênis é lindo, o material escolar das crianças, a mochila das crianças, o estojo da criança. Isso sim gerou economia para o governo do estado, sim. E como o governador fala, o que se economiza na educação fica na educação, e fica mesmo, porque a gente vai lá e apresenta os projetos, ele aprova. Então, essa pandemia também serviu para a gente reorganizar a estrutura da secretaria, colocar a casa em ordem e não dever mais a ninguém. Perfeito, secretária. A gente está no finalzinho do bloco, mas eu vou abrir o espaço aqui para a jornalista Rebeca Romero, ela que está aqui conosco também, está chegando ao time, melhor time de jornalistas, de analistas, de produtores e técnicos de todo o estado de Goiás. Conosco, Rebeca, seja muito bem-vinda. Boa tarde para você e fique à vontade para fazer a pergunta à secretária Fátima Gavioli. Muito obrigada, para mim é um grande prazer estar aqui, poder contribuir aí. Eu acredito que é no diálogo, na conversa que a gente pode chegar às melhores soluções, né? E eu queria fazer uma pergunta, secretária Fátima, dentro desse último ponto que a senhora colocou sobre a questão híbrida, né, que vai dar continuidade. O jornalista Jean comentou a respeito do que a gente vai perder, né, em relação à questão emocional dessas crianças quando elas retornarem. E daqui eu já quero deixar uma dica para que a senhora possa pensar a respeito de implementar isso no nosso estado, que seria uma retomada com um dos cursos dentro da grade, né, da escola, colocar um psicólogo, né, para estar tratando dessas crianças que de fato têm sido muito abaladas nesse período estando em casa. E aí entra a minha pergunta, secretária.
como a senhora tem pensado, ou quais as estratégias a secretaria tem pensado para de fato, compensar todo esse conteúdo que foi tirado das crianças nesse período estando em casa? Como seria essa compensação de forma híbrida ou presencial? Rebeca, a questão dos psicólogos, falando financeiramente em folha de pagamento, eu tenho 1.049 escolas, é humanamente impossível você pensar em colocar 1.049 psicólogos, porque em seguida eu teria que colocar 1.049 assistentes sociais, e em seguida eu teria que colocar 1.049 fonoaudiólogos, porque todos esses profissionais compõem a equipe multidisciplinar que está prevista, inclusive, que a criança precisa ter acesso, e os servidores também. Qual a saída que nós temos? Trabalhar de forma híbrida, que você vai ter o horário, vai ter a data onde esses profissionais terão seus programas exibidos para toda a rede, entrarão inclusive em horários de grades de aula, trabalhando com emoção, trabalhando com o emocionário, trabalhando com as questões psicossociais. Eu vou dar um exemplo, o Sebrae. O Sebrae, ele me doou um projeto chamado Emocionário, com falas de psicólogos que atende crianças do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º. E o projeto é fantástico, e ele é todo dosado em pílulas que são ofertadas durante a semana, entre uma aula e outra, tudo híbrido. Não tem nem como pensar em ter essa disposição, essa disponibilidade para 530 mil meninos. Então, financeiramente, não tenho condição nenhuma de trabalhar com isso, porque a única que entra na vinculação é a carreira do professor. Todas essas demais carreiras, se eu quisesse colocar na folha de pagamento da SEDUC, não entraria nos 25% da educação, teria que ser uma verba extra aí paga pelo Tesouro. A questão de fazer a correção, a intenção é essa mesmo. A intenção o aluno vai ter aula no período normal da grade curricular normal e no contraturno, através da Brasil Central, através de aulas pelo rádio, através de pílulas que são inseridas no portal Net Escola. Ele vai ter o que antes a gente chamava de reforço, hoje eles chamam de nivelamento. Então, o aluno está com dificuldade na regra de 3. A gente identificou isso na diagnóstica. Ele não sabe fazer regra de 3. Deixou de aprender isso em 2020. Agora eu tenho que ensiná-lo com estas aulas de nivelamento através do processo de recuperação que está sendo ofertado já no nosso plano pedagógico da retomada. Ok, secretária, conosco o promotor de justiça Fernando Krebs. Eu vou pedir objetividade na pergunta, porque o nosso tempo está estourado e o promotor sempre age dessa maneira. E objetividade também da secretária, que é uma máquina de informação, tem muita coisa a dizer, mas o tempo de televisão ele tem que... ele é difícil, né? É um tempo precioso. Então eu pediria nesse finalzinho de bloco, por gentileza, na sua pergunta, promotor. A minha preocupação é com os alunos que não têm internet. Há alunos da rede pública que a família tem condições de ter uma boa... E é que não tem. Como que a secretária está lidando com esta situação? E se não seria o caso, né, dos governos federal, estadual, municipal viabilizarem chips, né, com internet para aqueles que estão dentro da rede? Porque nós também sabemos que tem alunos que nem rede de internet tem onde eles moram. É verdade. É verdade, doutor Fernando. O senhor tem toda a razão. Goiás tem 77 mil alunos que não têm acesso à internet. Não tem a máquina e não tem acesso à internet. 77 mil alunos é muita gente, a maioria dos municípios de Goiás não tem essa quantidade de habitantes. O governo do estado iniciou um processo licitatório em 2020 para adquirir 60 mil Chromebooks para os meninos do ensino médio, 30 mil notebooks, também para adquirir 800 laboratórios, vai ficar um laboratório. O laboratório é tipo um carrinho, onde tem todos os notebooks, professor agenda e ele vai com esse carrinho para a sala, lá tem 30 notebooks, ele vai poder dar a aula dele. Além disso, o aluno vai poder solicitar no sistema de comodato. Eu não consigo levar a internet para a residência dos alunos, porque foge totalmente da minha ação, do meu objeto, da minha função aqui na condição de secretária. Mas no dia 14 de maio, o governador vai lançar o Conectar, doutor. E o Conectar levará internet de qualidade,
com alta capacidade para todas as escolas de Goiás. Lembra que eu falei no início que a pandemia também trazia, por incrível que pareça, mas ela também traz resultados positivos? Goiás viveu anos e anos e anos sonhando com internet nas escolas e agora vai ter através do Conectar. A pergunta que fica é por que vocês não fizeram antes, em 2020? O processo licitatório na Secretaria de Educação não dura menos que um ano. Ele não dura menos que um ano, cumprindo toda a 8666. Então é isso, nós estamos avançando muito nessa questão de internet, mas infelizmente na residência dos alunos era o projeto que o presidente vetou semana retrasada lá em Brasília, né? A questão da conectividade. E eu ouvi o senhor falando sobre vacinar os policiais e não vacinar os professores, e eu queria só fazer uma falinha aqui que eu concordei demais com a vacinação dos policiais, porque ao contrário de nós, doutor, eles não conseguem fazer nada remoto, sabe? Os bombeiros não conseguem, os policiais não conseguem. Então, eu achei, assim, bastante prudente vaciná-los e agora, assim, nos vacinar, porque a gente também está doido para voltar logo para essas escolas lindas e encontrar essas carinhas dessas crianças ansiosas pelos seus professores. Secretária Fátima Gavioli, muito obrigado pela sua participação, pela gentileza de nos atender. Uma boa tarde. Boa tarde. Nós agradecemos. Olha só, e a Prefeitura de Goiânia informou agora há pouco que vai retomar amanhã a vacinação contra a Covid-19. O horário será a partir de 8 horas até 5 da tarde. A Secretaria Municipal de Saúde deve divulgar daqui a pouco qual a faixa etária que vai receber as vacinas. Michele Buzon